Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréa, eu sou pediatra de formação e atualmente estou na coordenação da área técnica da criança e do adolescente na Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Campinas. Existe uma parceria entre o Departamento de Saúde e o CETS, que é o Centro de Educação dos Trabalhadores em Saúde, que são órgãos aqui da Secretaria, né, para nós promovermos ações aqui do Agosto Dourado. E uma dessas ações é a disponibilização de vídeos com essa temática do aleitamento materno, envolvendo abordagens de diversas categorias profissionais: enfermeiros, médicos, farmacêuticos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfim, várias temáticas. E contextualizando, né, por motivos muito importantes para a época e para hoje também, uma parceria da Unicef com a Organização Mundial de Saúde criou a SMAN, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que é essa primeira semana do mês de agosto. O mês de agosto já é um mês dedicado ao aleitamento materno, né? É o Agosto Dourado. E neste ano de 2022, o tema da SMAN é fortalecer a amamentação, educando e apoiando. E a intenção dessas ações de realização desses vídeos, né, é levar esse educando e apoiando para a população em geral, para os trabalhadores de saúde, e não só no mês de agosto, né, para que possam ser acessados na plataforma do YouTube, do SETES, em diversas mídias sociais, durante todo o ano, por vários anos, né? E que sirvam, né, para as equipes de saúde também, para serem utilizados em programas, nas unidades, enfim, para que todos possam acessá-los. Na data de hoje, vão estar com a gente uma médica de medicina de família e comunidade, uma profissional enfermeira, explanando a respeito do aleitamento materno. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para conversar com a gente a médica Karina Almeida Barjut. A Karina é médica de medicina de família e comunidade do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Ela é tutora da residência médica de medicina de família e comunidade da Unicamp, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Ela é mestre e doutoranda em saúde coletiva e a mãe do Caetano. Seja bem-vinda, Karina. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada à Secretaria pela oportunidade de falar sobre o assunto. É um assunto que me é muito caro, inclusive porque eu parei de amamentar há muito pouco tempo, então fiquei pensando numa apresentação que fizesse sentido, inclusive para mim, quando eu fui mãe. Aí contar brevemente para vocês que eu aprendi quase tudo que eu vou falar para vocês agora, na prática mesmo, quando eu fui amamentar. Embora a gente tenha uma série de informações quando a gente se forma, né, faz residência, é no momento que a gente vive, né, a amamentação, que a gente vê o quanto a gente sabe muito pouco enquanto médico, né, e quanto a gente precisa dos outros profissionais todos, né. E aí também parabenizar a secretaria por trazer fonoaudiólogos, por trazer enfermeiros, por trazer fisioterapeutas e aí assistente social. Vou procurar falar um pouquinho sobre coisas que eu acho que são caras a todas as mães, a todas cuidadoras e cuidadores de crianças, né, dos recém-nascidos e das crianças lactentes, tá bom? Vou começar minha apresentação, então. Então, aqui um pouquinho sobre minha formação. E aqui eu já começo com uma fala que eu acho muito importante fazer para todas, todos e todes aqui nessa apresentação, que é: cuidar é um ato de amor. Alimentar, da forma que for, é um ato de amor. Amamentar, se for possível, claro que é o mais desejável, mas em algumas situações não é possível. Então, queria começar desmistificando um pouco a visão muitas vezes romântica ou idílica que a gente tem do aleitamento e da amamentação, né? E aí, para isso, trago e chamo o meu segundo slide, que quer dizer, muita gente fala, né, que amamentar é natural, e mesmo parir é natural. Sim, é da nossa natureza, mas nem porque
por ser da nossa natureza, parir é fácil. Amamentar também não é. E eu vejo nessa geração agora que teve filhos, uma preocupação muito grande, muitas vezes com o parto, mas com pouca noção, e isso eu posso falar por mim e por vários amigas e amigos que são profissionais de saúde, uma preocupação um pouco menor e um assombro quando as questões com relação à amamentação aparecem, né? Então, aqui, por isso que eu falo, né? Amamentar é da nossa natureza, o que não significa que seja fácil, ainda que dê tudo certo, ainda que seja uma amamentação que dê muito certo, gente, ainda assim, ela não vai ser fácil e simples, né? Ela também é desafiadora. E aqui um pouquinho a expectativa e a realidade da amamentação, né? A gente sempre vê aquelas fotos lindas, né, das mães dando mamar, e na prática o que a gente vive é um cansaço muito grande, é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, e eu vou falar particularmente por mim, foi das melhores, talvez, né, melhores experiências que eu já tive na minha vida, ela foi muito desafiadora também. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a abordagem da amamentação, que ela tem que começar, gente, já desde do pré-natal, desde a gestação. Em que sentido? Quem é que vai dar suporte financeiro para essa mãe e para esse bebê? Essa mãe tem licença gestante? Quem que é a rede de cuidado dessa mãe, né? Quem que vai estar no domicílio dando suporte para essa mãe e para esse bebê? Por quê? Quando a gente pensa, especialmente no puerpério, a mãe vai estar cuidando do bebê. Mas quem é que vai cuidar dessa mãe? Especialmente quando a gente pensa que tem algumas questões que são inerentes ao período aí do puerpério, uma delas é o baby blues, que é, talvez você já tenha ouvido falar, né, que é quando a mulher tem ali nos primeiros 3 ou 4, terceiro ou quarto dia depois que tem um bebê, que ela tem um choro quase que incontrolável, né? Mas ele tem uma duração muito limitada e tem muito a ver com aquela mudança, aquela cascata de hormônio que vai mudar a partir do momento que ela pare. Isso, nesse período, e restrito mais à questão do choro, não a uma sensação de que as coisas estão muito terríveis, é uma sensação de uma tristeza profunda. O baby blues, que a gente chama, ele é mais um choro muito profuso, uma vontade de chorar, né? Muito grande. Ele é relativamente normal, ele não interfere no aleitamento. Já a depressão pós-parto, ela dura mais do que isso. E ela envolve outras coisas, ela envolve uma tristeza muito grande, ela pode envolver sintomas como dificuldade de se alimentar, como dificuldade de hidratar. E aí, quem está por perto tem que estar muito atento a isso, porque, no geral, a mulher pode não perceber, né? Então, as pessoas que estão junto dessa mulher, já desde o pré-natal, precisam estar alertas para esse tipo de situação, para poder dar o apoio necessário para ela nessa situação. Mais um pouquinho sobre a abordagem na gestação, né? Então, a gente pensa que produzir leite natural, claro, mas do que a gente precisa para produzir esse leite? Além do estímulo do bebê mamando na gente, de preferência na golden hour, na primeira hora depois que o bebê nasce, e eu já vou falar um pouco mais sobre isso a respeito, ela também vai precisar de um ambiente calmo e seguro, ela vai precisar se alimentar muito bem, ela vai precisar se hidratar em abundância. Então, as mães aqui que estão nesse período vão concordar comigo que a gente fica com a boca seca, né, o tempo todo, e quando o bebê pega no peito, parece que é automático a boca seca, e a gente precisa beber um grande volume de água. Então, a gente precisa estar atenta a tudo isso, e às vezes, quando a gente está muito cansada, às vezes a gente até esquece de beber água na quantidade necessária. Bom, ter alguém que vá lembrando a gente, botando uma garrafa enorme do nosso lado, né? E vá ajudando a gente, especialmente as primeiras semanas, o primeiro mês, com a questão da comida, ter uma comida disponível, é muito importante. Então, tudo isso tem que ser pensado já ali desde o pré-natal. E aí a gente fala de dormir bem, mas como é que a mãe vai dormir bem se o sono é tão picado? Então, a gente fala dormir bem, a gente quer dizer assim,
que a mãe vai precisar, nesse início, esses primeiros 3 meses, que são extremamente intensos, e tem gente que até chama de esterogestação. Então, a gente teria os 9 meses de gestação intraútero e depois mais esses 3 meses que seria fora do útero, né? Por que a gente fala isso? Porque esses primeiros 3 meses são de uma demanda de um cuidado extremamente intenso. O bebê mama a cada 3 horas. Só que se a gente pensar que ele vai ficar no peito ali 40 minutos a 1 hora, depois você tem que deixar mais 15 a 20 minutos para regurgitar, depois mais o tempo de trocar xixi e cocô, de fato essa mulher vai ter, nesse ciclo de 3 em 3 horas, 1 hora para descansar, né? Então, quando a gente fala de licença gestante, ela vai estar trabalhando intensamente muito mais do que ela trabalhava quando estava no emprego dela. Inclusive, muitas mães falam que descansam quando voltam para o trabalho, não à toa, porque vai ser 24 horas por dia nesse ciclo. Então, o que é importante? Que nessa 1 hora essa mulher possa descansar, ela possa dormir, ela não precise ficar preocupada em fazer uma comida correndo, em lavar roupa correndo, enfim, fazer esse agenciamento todo, e menos ainda preocupada, né, com questões aí de sustento da casa. Por isso que dentro do possível a gente tem que estar nas situações de maior fragilidade social, já desde o pré-natal, muito alinhavado com o assistente social, né? Aí um pouco mais sobre a abordagem na gestação, a gente diz que as mamas já estão prontinhas para amamentar. Mesmo eu ouvi a vida toda que a gente precisava preparar as mamas, né? Isso de família, de amigos, a gente tem aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas de ficar passando buchinha, de tomar sol e tudo mais. Gente, as mamas não precisam de cuidado absolutamente nenhum para o início do aleitamento, tá? Quando fala que elas já estão prontas, é que elas vieram se aprontando ao longo da gestação a partir de todo o trabalho dos nossos hormônios. Então é isso, a gente não precisa preparar bico, né? Antigamente mais se fazia isso, mas eu já vi uma outra paciente falando, especialmente aquelas que têm bico plano, lembrar que bico plano não impede de forma alguma um aleitamento perfeito. Mais adiante a gente vai ter uma colega enfermeira falando sobre a pega, e a pega ela é aureolar, ela não é mamilar. Inclusive, se o bebê pega pelo mamilo, ele pode machucar bastante a mãe, fazer fissura e ter intercorrência, né? Então, muito raro ter alguma condição que, de fato, impeça nesse sentido o aleitamento. Mesmo o mamilo plano, e às vezes o próprio mamilo invertido, ele é compatível com o aleitamento. Então, preparação nenhuma. Aí eu vou começar com uma série de perguntas que às vezes a gente tem com relação ao que pode interferir, né, no aleitamento. Então, a via de parto influencia na produção de leite? Sim, influencia, né? Então, se você tem um parto normal, você vai ter muito provavelmente uma produção mais precoce de leite por toda a cascata hormonal que foi possível realizar da maneira mais natural possível. Agora, isso tem que estar casado com o contato pele a pele imediatamente após que o bebê nasce, que é essa primeira hora depois que o bebê nasce, que a gente chama de hora de ouro. Então, a gente está falando do agosto dourado, a gente também tem a hora de ouro, né? Que é a gente deixar o bebê ter contato pele a pele com a mãe e poder já pegar no peito da mãe para começar o estímulo já logo na primeira hora de vida. Bom, o parto cesáreo, ele talvez retarde um pouquinho, mas se a mulher entra em trabalho de parto, ainda que seja um parto cesáreo, a diferença vai ser muito pequena com relação à mulher que tem parto normal. Diferente de quem acaba precisando ir para uma via de parto cesáreo por alguma intercorrência na gestação, né? Aí, às vezes, o próprio bebê precisa de algum cuidado especial, pelo neonatologista, a hora que nasce, às vezes não é possível entregar ele para a mãe imediatamente, porque às vezes é necessário fazer alguma manobra, aí a gente acaba perdendo um pouquinho essa primeira hora e isso interfere mais. Mas, se for um parto cesáreo, que a mulher tem entrado no trabalho de parto, esse foi meu caso, né? Eu entrei em trabalho de parto e por uma questão cardiológica, eu fiz uma arritmia no intraparto, eu precisei ir para uma cesárea de urgência, mas a produção de leite foi pouquíssimo tempo
depois daquilo que se esperava, porque foi possível o bebê já ficar próximo logo nessa primeira hora, né? Então, a gente sabe que ter o bebê que mais interfere é, primeiro, a mulher poder entrar no trabalho de parto, e segundo, essa hora de ouro. Então, a mulher poder ter contato pele a pele com o bebê na primeira hora que o bebê nasceu, né? Tanto contato pele a pele como estímulo de amamentação. O que isso favorece? Favorece a proteção contra a morte do bebê, favorece a dinâmica da amamentação, favorece a fase 3, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é quando o leite desce, né? Favorece a descida do colostro. E aí eu tô falando da fase 3 e da 2, e aí só para vocês saberem a fase 1, o que ela é? O desenvolvimento das mamas durante a gestação mesmo, tá? Para isso, é muito interessante e importante que durante o pré-natal seja possível conversar aí com o seu médico de família, com a ginecologista e conhecer onde é que você vai fazer o parto e saber um pouquinho como é que vai ser a dinâmica, né? Para você ter segurança que esse bebê vai vir para o seu colo e você ter segurança que se ele não vier, é porque foi necessário fazer algum procedimento anterior. Mas ter clareza e ter segurança do plano de parto é muito importante. Agora eu vou começar com uma série de perguntas que eu acho que são muito importantes, né? Por uma romantização da amamentação, a gente acha que é só colocar no peito que a coisa vai se dar, e não é. Amamentar dói? Aqui vai ser uma série só sobre amamentar dói. No início da amamentação, especialmente as 2 primeiras semanas, o início das mamadas, quase que toda vez dói um pouco. Por quê? É quase que um mecanismo abrasivo, né, do bebê fazendo uma sucção muito intensa numa região que é extremamente sensível, que é a auréola e mamilo, né? Então, nas primeiras 2 semanas, até que essa região esteja mais acostumada com esse estímulo, o começo da amamentação quase que toda vez dói, mas em questão de segundos passa, né? Então, esse é um parâmetro super importante. A hora que coloca o bebê, às vezes dói muito. Deu alguns segundos, se a pega tá correta, passou a dor. E aí o resto da mamada inteira vai ser completamente indolor. Mas ter essa clareza que nas 2 primeiras semanas é possível que comece, sempre o começo da mamada doa um pouco. Porque às vezes a gente acha que a amamentação perfeita, que não vai ter fissura, que não vai ter mastite, não vai doer. Não, sim, geralmente ela dói um pouquinho, até que a mama esteja mais acostumada. Depois não dói mais absolutamente nada. A pojadura. A pojadura é quando é a descida do leite, né, gente? Vocês já devem ter ouvido falar isso. E apesar de eu saber o que era quando aconteceu comigo, foi muito impressionante. Porque é uma descida, geralmente 48 horas depois do parto, com o bebê, né, estimulação a cada 3 horas, já desceu o colostro, e aí o leite vem. E vem de maneira muito intensa, né? As mamas ficam muito engurgitadas, muito cheias, que a gente fala, né? Então, é um momento que, por vir muito rápido, às vezes pode ficar doloroso, tá? O que é importante fazer? Colocar a bebê para mamar. Às vezes, a mama tá tão cheia que fica difícil para o bebezinho que é recém-nascido e tem a boquinha muito pequena abocanhar. O que a gente recomenda fazer? Massagens circulares na direção que vão de fora para dentro, né? Bastante intensidade, dói um pouquinho, mas aí a gente vai percebendo que o leite começa a sair pelo mamilo. Para quê? Para deixar esse mamilo um pouquinho mais macio para o bebê poder abocanhar. Então, essa aí é uma dica de ouro, tá? Para mim, valeu muito, porque foi quase que de uma hora para outra, né? E é assim, que chega a pojadura, a gente assusta e fala, nossa, o que é que eu faço agora com isso? A gente tenta dar mamar para o bebê. Se ele não está conseguindo pegar, a gente faz uma massagem para fazer, para drenar, né? Amamentar dói? Se tiver mastite, por exemplo, pode doer. O que é mastite? A mastite é quando, por algum motivo, a gente ficou com alguma região com leite um pouquinho mais acumulado, em alguma região da mama, e fez uma infecção por uma bactéria. É grave? Não. Se for percebido, né? Como é que você vai perceber que tá com mastite? A mama começa a doer, você vai olhar no espelho, você vai ver uma região vermelha, quente, mais inchada, a gente sente desconforto. Isso é mastite,
né? Para tirar dúvida, você vai no seu médico e geralmente a gente acaba prescrevendo um antibiótico que, tranquilidade, completamente compatível com a amamentação. Inclusive, para o processo de tratamento da mastite, é indicado que a gente continue dando mamar, para não ter mais parada de leite e acelerar até o processo de cura. Então, mastite dói, tem que tratar com antibiótico, mas não impede a amamentação de maneira nenhuma. Inclusive, é desejável que a gente mantenha a amamentação. A questão do leite empedrado, que a gente costuma ouvir também, né? O que a gente tem que fazer com leite empedrado, que é quando endurece, né, alguma unidade aí de produção de leite também, uma massagem bastante intensa. Imagino que nos dias de aula com a físio, ou a própria enfermeira agora ela vai mostrar um pouquinho o movimento. Quando a gente tem as fissuras, ou quando o bico racha, que a gente fala, isso dói muito, e isso tem a ver com uma pega incorreta. Vou deixar também para a fala daqui a pouco sobre a pega a respeito, tá? Mas isso é um processo extremamente doloroso. Para resolver, só o bebê começando a pegar de maneira correta e mamar de maneira correta. E a candidíase, que às vezes acontece. Por que a candidíase pode acontecer? Por conta de uso daquelas conchas que as mulheres às vezes usam para proteger, especialmente quando essas conchas são plásticas, elas acumulam muita umidade. Então, não é desejável que a gente use essas conchas, né? Se o peito às vezes vaza quando precisa sair, ou mesmo em casa, você não quer esse desconforto, dá para colocar uma toalhinha que vai absorver, ou um algodão. Tem absorvente que se vende também, né? Específico para as mamas, mas uma toalhinha macia ali resolve, umedeceu, trocou, tá? Não precisa de mais que isso. Outra pergunta bastante frequente: existe produzir pouco leite? Né? Tenho pouco leite. Pode acontecer? Pode. A gente não falou que tem algumas condições que vão predispor a uma boa produção de leite, que é um ambiente tranquilo, se alimentar bem, se hidratar, e algumas medicações, inclusive, podem aumentar ou diminuir. Então, se você tiver numa situação de estresse, se você beber pouca água, uma alimentação inadequada, o uso de algumas substâncias psicoativas, então o álcool diminui a produção do leite, o tabagismo também pode diminuir, e algumas medicações específicas podem diminuir. Essas situações podem cursar com uma redução na produção de leite. Como é que isso se traduz? Se traduz no bebê ganhando menos peso, né? Então, no bebê que quando vai na puericultura, e aí por isso é sempre importante a gente estar fazendo acompanhamento logo na primeira semana que o bebê nasce, fazer a consulta, né? Na puericultura, e depois, porque a gente vai acompanhando passo a passo o ganho de peso desse bebê. E a gente consegue saber aí objetivamente se de fato tem pouca produção de leite ou não, tá? Essa questão de produzir pouco leite, entre aspas, hoje, pela OMS, é identificada como a principal causa de desmame no mundo. E dá para a gente entender, né? É porque muitas vezes são condições que são alheias à possibilidade de resolução materna, né? Falta de água, falta de comida, situação extrema de estresse, por aí vai. Aqui, essa super atual, gente. Posso vacinar amamentando? Sim, Covid também. Covid produz anticorpos, não só para a gente, quanto para o bebê. Eu tomei minhas 3 doses, agora a quarta eu já não estou mais amamentando, mas as minhas 3 doses de Covid eu tomei amamentando, e cada vez que eu tomava eu ficava feliz da vida que estava passando anticorpos para o meu filho. De maneira geral, as vacinas não são contraindicadas, exceto a de febre amarela, as que são mais comuns do nosso calendário vacinal, tá? Mas, enfim, rubéola, as vacinas de gripe no geral, e a de Covid, que agora é mais presente, elas estão liberadas. Pode pintar o cabelo quando eu tô dando mamar? Desde que a tintura não contenha chumbo? Pode. Então tem que prestar muita atenção na composição. Escova progressiva? Pode? Pode, desde que não tenha formol. Eu não sei se existe escova progressiva sem formol, mas eu acho que essa informação é bastante relevante. É aqui, gente, para quem... Essa aqui eu acho que ela é válida especialmente para quem amamenta mais tempo. Eu amamentei meu filho até 2 anos e meio. E aí, depois de um certo tempo, você começa a retomar a vida social, às vezes ir a algum evento, e às vezes você quer
tem vontade de quem bebe, né, de beber um pouquinho. Como é que é isso? Pode. O ideal é suspensão. Se você já está com um bebê grande, né, um bebê com 2 anos, mais de 2 anos, e você quer tomar, o que se recomenda, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que você, a cada drink, dê um intervalo de 2 horas para só depois amamentar. O que isso quer dizer? Então, se eu tomar um drink pequeno, né, eu vou num casamento, é o casamento da minha irmã, né, não vou beber nada. Pode brindar lá, tomar uma tacinha de espumante? Pode. Aí você vai dar 2 horas de intervalo para depois dar mamar. As outras substâncias psicoativas todas cursam com 12, 24, 36 horas de necessidade de suspensão de aleitamento, o que já quase que inviabiliza, né? O álcool ainda tem essa pequena margem. Então, vamos pensar que, assim, para a situação de exceção, para aquela mulher que já está amamentando há muito tempo, o bebê já é grande, então dá para flexibilizar com esse rigor, das 2 horas, com uma dose muito pequena. O tabagismo, né? Já aproveitando que a gente está falando do álcool, e o cigarro. Então, como a gente já comentou, o cigarro diminui a produção do leite. O cigarro também vai fazer com que o bebê seja o que a gente chama de fumante passivo, ele vai estar inalando, e aí isso vai predispor a uma série de probleminhas de saúde, né? Inclusive rinite, enfim. O ideal é parar de fumar. Se por questões que a gente sabe que são da vida, a mulher não consegue de forma alguma, o que é ideal? Nunca fumar perto do bebê, né? Procurar sempre, quando fumar, de preferência trocar de roupa, porque a roupa também fica com muita fumaça, né? Então, de repente, sair, colocar uma blusa, quando for entrar, tirar essa blusinha. E o tabagismo não contraindica o aleitamento, então isso é super importante, fica claro, tá? Ainda assim, é preferível, a criança tem mais benefício em manter o aleitamento do que em tirar de uma mãe que seja fumante, tá bom? Coloquei um pouquinho sobre os direitos no geral, vou falar bem rapidamente. Então, a gente tem garantida, quando a gente é contratado CLT, né, ou tem um vínculo estatutário, é garantida a licença maternidade sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, pelo menos. Tem aquela questão do acordo para ser até 180, de acordo com a empresa, né? E aí a mulher também não pode ser demitida depois que tem o bebê, até 5 meses depois do parto. Aqui também tem uma questão importante, eu vou falar aqui já sobre o direito que a gente tem quando a gente está amamentando, até os 6 meses de idade, se, por exemplo, a licença é uma empresa privada e a licença acaba com 4 meses, até os 6 meses de idade, por lei, todas as mulheres têm direito a 1 hora, que pode ser dividida em 2 meias horas por dia, mas a 1 hora de pausa para amamentação, tá? Teoricamente, as empresas teriam todas que ter um espaço para a mulher poder tirar leite, para a mulher amamentar, a gente ainda está caminhando nesse sentido, né? Só para a título de conhecimento mesmo, a gente tem 2 bancos de leite em Campinas, tá? Que são do CAISM e da Maternidade de Campinas, então fica o telefone para vocês, caso vocês queiram doar. E quando parar de amamentar, né? Então, a gente tem preconizado aí o aleitamento exclusivo, mínimo aí o aleitamento exclusivo por 6 meses, né? Depois começa a introdução alimentar. Quando a gente para? Bom, também segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, segundo a OMS, até os 2 anos ou mais, tá? Então, a gente pode continuar amamentando, mesmo que o nosso bebê, o nosso filho aí, ou filha, coma muito bem. Aí vai depender de uma série de fatores que influenciam muito na dinâmica, porque o ato de mamar também envolve uma dependência um pouco maior da criança. Mas se for possível manter na rotina da mãe e da criança, é desejável, né? Por isso que eu coloco e o possível. E é isso. Espero que seja útil para vocês. E fico à disposição. Meu e-mail tá aqui à disposição para vocês. Esse é Caetano, meu menino. E passo a palavra, então, para a Andréia.
Muito obrigada, Karina. Essas dúvidas que você trouxe foram muito pertinentes, né? Acho que a nossa intenção é essa mesma, é abranger o público em geral, os profissionais de saúde, e essas dúvidas são de todos, né? Você pode ter certeza. Então, agradeço muito. E, em contexto de uma informação, existe escova progressiva sem formol, né? Então, existe. Muito obrigada. E agora eu trago para explanar para a gente a respeito do aleitamento materno, para uma profissional enfermeira. Contextualizando, os enfermeiros eles são fundamentais dentro das equipes de saúde da família, das equipes hospitalares, dentro do cuidado, né, e da efetivação do aleitamento materno. Então, é muito importante a presença dessa profissional aqui. Eu estou chamando para conversar com a gente a Cristiane da Rocha Ferreira Dias. A Cris, ela é enfermeira formada pela USP, ela é especialista em UTI, especialista em gestão de saúde, laser terapeuta, né, com foco no pós-parto, e consultora de amamentação, tanto pelo SUS como no seu consultório particular. Cris, muito obrigada pelo seu aceite de estar aqui com a gente, é um privilégio. Eu sei que vai ser muito, muito, muito grandioso para a gente as suas informações. Então, por favor, vamos conversar aí sobre aleitamento materno. Está com você, querida. Obrigada, Andréia. Obrigada, Prefeitura, pelo convite. A minha ideia é trazer algo mais prático aqui. Eu trouxe vários materiais para a gente falar de forma bem prática, inclusive várias coisas que a Karina trouxe aqui agora. Vou pôr na prática algumas coisas, certo? Então, isso. Nós vamos falar sobre 3 pontos, tá? Vou tentar ser breve, né? Porque esse assunto ele é muito extenso e eu sou muito apaixonada por falar disso. Então, eu vou tentar focar bem para a gente ir nos pontos de engurgitamento mamário, pega e posicionamento, e vou falar um pouquinho sobre o reflexo de ejeção. No engurgitamento mamário, eu quero falar exatamente sobre massagem e ordenha. A Karina falou bastante aí sobre a questão da pojadura, né? Então, a gente tem aqui uma ilustração sobre, mais ou menos, né, sobre o estômago do bebê. Então, nos primeiros dias, né, ele recebe o colostro, né, e depois vem a pojadura, né, e aí o estômago vai aumentando de tamanho. A pojadura é a descida do leite maduro, então, nesse momento, né, tem essa reação que chega a ser uma inflamação, né, porque abre ali os ductos, os alvéolos de dentro da mama e começa a produzir leite maduro, né? Se a gente for olhar assim dentro da mama, né, a gente tem dois desenhos que antigamente se falava muito desse desenho, né, alvéolos e ductos bem específico, e hoje a gente já sabe que mais parece como um cacho de uva, assim, né? Então, esse leite vem, né? E ele incha ali, né? E aí fica mais difícil para o bebê fazer a pega, né? Eu trouxe aqui uma bexiga, eu vou mostrar para vocês a importância de fazer a massagem e uma ordenha de alívio para que o bebê conseguir abocanhar o máximo possível ali, daquele local da onde vai sair o leite, né? No caso, a areola é onde estão os ductos maiores ali, o bico, né? O mamilo, ele é uma passagem só. Então, a pojadura, né? A mama ficou cheia de leite e o bebê vai tentar abocanhar ali, né? Então, a gente vê a dificuldade ali, né, de conseguir fazer esse mamilo, né, que no caso aqui, ó, entrar dentro da boca, né? Se a gente faz uma massagem ali local, né, e uma ordenha de alívio, então a gente consegue murchar um pouquinho ali, ainda tendo leite dentro, óbvio, a gente consegue fazer esse movimento de
pinçar, né? Pinçar para colocar dentro da boca do neném. E aí, quando ele vai abocanhar, né? Consegue abocanhar muito mais, né? Dá para ver a diferença. Então, essa é uma dinâmica que eu uso para a gente falar sobre massagem ordenha. E aí, a doutora Karina estava falando, né? Sobre a massagem. Deixa eu colocar meu avental para mostrar para vocês. Então, essa bexiga foi para mostrar a importância disso, né? Porque o bebê tá pegando com uma mama mais murchinha, de repente vem a pujadura, o descido do leite maduro. E aí temos que esvaziar para conseguir continuar pegando bem, né? E não lesionar o mamilo, né? Porque imagina, se o bebê pega assim, diretamente aqui, sem conseguir pinçar, né? Ele vai mamar em cima do mamilo, aqui, a linguinha batendo em cima do mamilo, né? Se a gente consegue esvaziar, fazer o pinçamento, né? Que o pessoal chama de sanduíche, e o bebê abocanhar, aí, ó, o mamilo vai lá para trás, depois vou mostrar, né? E a linguinha dele não fica apertando, né, com o céu da boca, que é o palato duro, o mamilo. E aí é daí que vem as lesões de mamilo, né? Então, a massagem, vamos lá. Em relação aonde começa por trás, começa pela frente, a gente não tem uma coisa exata, assim, falando sobre isso, né? A gente costuma falar para começar da areola, porque é da onde sai. Então, se a gente conseguir amolecer aonde sai, para o que está aqui descer, aí o que está atrás descer, o que está atrás descer, a gente tem esse movimento, né? Pode começar de trás? Pode começar de trás, tá bom? Mas eu gosto de começar pela areola. Tem que ser em cima da areola mesmo, né? Não só na mama. Pode vir em cima da areola. Aqui na areola a gente costuma usar 2 dedos, né? 2, 3 dedos, mas também pode usar a mão inteira. O importante é a gente fazer movimento circular, tá? E firme. Não é assim, ó, sabe? Movimento circular e firme. Pega ali naquele ponto e vai fazendo a massagem, tá? Vem para o outro ponto e faz. Demora um pouquinho, mas tem que ter essa paciência, né? É dolorido às vezes, principalmente se engurgitou, né? Então a pujadura veio e não teve esse ensinamento ali no começo que tinha que já ir fazendo a massagem, então ficou um tempo ali parado o leite. E esse é o perigo da mastite, né? De dar a mastite. Então, vai fazendo massagem, depois vem para a mama, e vem, e vai fazer toda a volta da mama, até lá no fundo, tá? Dá para fazer também o shake, né, que a gente chacoalha a mama mesmo, pode chacoalhar assim, de baixo para cima, e chacoalhar para soltar ali, e depois a gente pode vir para a ordenha. Então, a gente costuma pegar 2 dedos atrás da areola aqui, então não é em cima da areola, é bem no limite entre a areola e a mama. A gente coloca para trás e aperta. Coloca para trás e aperta. Pode até ficar segurando para trás, ó, e vai fazendo esse movimento, tá? Pode até usar também desse lado. Coloca para trás e ordenha para frente, certo? Isso já vai esvaziar, né? Igual a gente fez com a bexiga, para facilitar ali a pega, né? Mostrando um vídeo aqui, ó, porque isso vai facilitar a parte da pega e do posicionamento, né? Então, eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que a gente brinca aqui, boca de peixinho, né? A boca de peixinho é tão pequenininha, né? A gente não quer boca de peixinho, a gente quer uma boca bem aberta desse recém-nascido, né? Ou desse bebê depois que ele passa ali dos dias de recém-nascido. Então, a gente quer que esse bebê abra a boca, não quer que ele faça boca de peixinho, certo? Então, a gente quer que essa pega, ela consiga abocanhar o máximo possível ali da areola. Às vezes vai ficar a areola para fora, depende do tamanho da areola. O importante, na verdade, é estar bem macio, né? Fazendo a massagem mordenha de alívio, para que o mamilo vá lá
para a área de conforto ali, que é entre o palato mole. Se você colocar a língua no seu céu da boca, você vai ver, ó, tem uma parte mais molinha e uma parte mais dura. Nessa parte mais dura aí, não é bom que o mamilo fique, porque ele vai começar a lesionar, né? Então, é importante que ele vá lá para trás, é lá para trás mesmo. Parece estranho, né? Na gente dá ânsia, né? No bebê, não. O reflexo de ânsia do bebê está mais posteriorizado, né? Mais para trás. Então, é tudo formadinho para que isso aconteça, né? E aí, o que eu quero falar sobre a pega? Vou mostrar esse vídeo para vocês, que uma forma de fazer, olha lá, a zona de conforto entre soft palate, é o palato mole, né? E o palato duro, que é onde está esse osso. A gente vai ajudar o bebê como? Colocando ele ali, ó, de baixo para cima. Tá vendo? Isso vai, inclusive, abrir a boquinha dele, ajudar ele ali no lábio inferior a abrir a boca e fazer o abocanhamento de tudo que a gente precisa ali daquele complexo areolar ali, com o mamilo protegido lá atrás, certo? Então, mas Cris, é tudo isso que ele abre de boca? É tudo isso que ele abre de boca. E dá? Dá. Então, a gente costuma, então, faz a massagem, faz o shake, que é muito bom também, faz a ordenha de alívio, né? E aí a gente tenta fazer o pensamento para ficar mais juntinho aqui, o bebê vai abocanhar, né? Então, a gente vem aqui, ó. A gente chama de pega assimétrica, né? A gente não põe o bico de frente, assim, né? A gente coloca de baixo para cima e ajuda, ó, o lábio tá aqui, aí ajuda ele a abrir a boca. Segura aqui a pinça por um tempo enquanto ele suga. Quando você sentir que ele tá firme, aí você pode soltar. E aí o seu bico vai estar lá no palato, né? E por que não é só a pega? Tem a ver com o posicionamento também. Vou pedir para vocês aí fazerem alguns movimentos, tá bom? Então vai. Fica retinho, todo mundo, e engole. Joia. Agora vira de lado a cabeça e engole. É mais difícil engolir, né? Com a cabeça de lado, assim. E, então, assim, o bebê, ele tem que estar alinhadinho, a cabeça com o tronco, igual a gente fez aqui, de ficar retinho, certo? Se a gente deixa o bebê torto, vamos ter essa questão de mais dificuldade para engolir. Então, reto, né, cabeça com o tronco do bebê e para engolir. Por que a gente também faz um pouquinho para trás a cabeça? Então, faz você, tô retinha, põe o queixo um pouquinho para cima, assim, ó, e engole. É mais livre possível. Então, a gente faz esse movimento, né, de deixar o bebê retinho e um pouquinho com a cabeça assim. Não é tudo para trás, né? É um pouquinho assim. Em relação a você, ao peito, né? Então, ele vai ficar alinhado. Então, se tiver aqui comigo, pode ficar nessa posição, alinhado aqui, certo? Se tivermos os dois deitados, o importante é isso, ele tá alinhado. A gente até brinca, barriga com barriga, né? Então, ele é alinhado aqui e a cabecinha um pouquinho assim, para trás, né? Que a gente fala defletida. Então, esse é o posicionamento bom, ótimo para ele mamar, né? Então, isso de mamar com a barriga para cima e a cabecinha para o lado, só pensar você. É muito mais difícil engolir nessa posição, certo? E outra coisa, ele precisa estar seguro, né? Quando a gente vai cair, quando a gente está num lugar assim, vai cair, a gente vai e põe a mão, né? A gente não faz assim. Então, o que o bebê tem de maior rapidez de reflexo ali? Né? Ele põe a mão também, né? Somos todos seres humanos, mas ele vai fazer o quê? Ó? Vai abocanhar, vai morder para se segurar. Então, é muito importante que ele esteja se sentindo seguro, tá? Às vezes a gente usa essa posição aqui de deixar a mãozinha, a nossa mão, né, na nuquinha, segura o peito aqui e coloca, né? Aqui, segura o peito e coloca. Depois que ele tá firme, a gente passa o braço e tal.
né? Não necessariamente a gente tem sempre que amamentar nessa posição tradicional, né? E aí é legal que você procure ajuda, banco de leite, alguma pessoa que tecnicamente saiba sobre isso, para você também entender qual que é a sua melhor posição de amamentar. Tem a posição de cavaleiro, né, que fica sentadinho assim na perna, também vai ser a mesma coisa, ó, cabeça alinhada com o tronco e um pouquinho para trás, defletido. Então, pegue o posicionamento, também tem muito a ver com o sucesso ali do processo, né? Tá bem murchinho, para conseguir colocar bastante pele para dentro, o máximo de areola possível. Nem sempre, se a sua areola é grande, vai caber a areola inteira, né? Mas não adianta também estar a areola inteira e ela não tá molinha para entrar lá no colo do mole, né? E a cabeça do bebê alinhado com o tronco e um pouquinho defletido. E aí você vai, sempre nesse princípio, podendo colocar ele em várias posições. A tradicional, a cavaleiro, a invertida, né? Que a gente usa a bola de futebol aqui, futebol americano, né? Aqui atrás. Então, tem várias possibilidades, desde que a gente mantenha esses princípios, certo? Então, a pega e posicionamento era isso. Então, a pega e posicionamento e a massagem ordenha estão muito interligadas, né? Então, bem prático mesmo que eu estou falando para vocês. Em relação ao que é esse reflexo de ejeção? Socorro! Reflexo de ejeção. É como o leite sai do peito. Então, eu vou falar umas coisas mais técnicas, tá bom? Então, a hipófise, que é uma glândula dentro aqui da nossa cabeça, né? Do nosso encéfalo, ela produz 2 hormônios, a prolactina e a ocitocina. A prolactina produz o leite, então produz a substância leite, tá? E a ocitocina é o hormônio do amor que a gente fala, né? Que faz a ejeção do leite, aperta os seus alvéolos e seus ductos para tirar o leite de dentro da mama e ir lá para o mamilo, tá? Então, é por isso também, né, a doutora Karina falou, tem que ter um ambiente seguro, relaxado, né? A ocitocina, ela vai agir muito nesse momento, né? No momento que você estiver confortável, sabe? Então, a ocitocina, ela vai fazer o reflexo de ejeção. Então, eu vou mostrar para vocês. Olha como que é dentro da mama. Que coisa linda, sou apaixonada. Então, a ocitocina vai fazendo as contrações e o leite vai sendo ejetado, vai andando lá no ducto para sair no mamilo, certo? E eu trouxe para vocês uma querida que eu atendi. Ela me permitiu que eu mostrasse para vocês aqui um vídeo de um reflexo de ejeção acontecendo, tá? A pega e o posicionamento não estão tão bons, tá bom? Mas é mais para a gente ver o reflexo de ejeção. Esse reflexo, ele acontece ali dentro de 1 minuto. Então, o bebê abocanha, ó, ali, por exemplo, o bebê tinha que estar um pouquinho mais com a cabecinha defletida, então um pouquinho mais para baixo em relação à mama, e tá com um pouquinho mais de areola para dentro. Eu sei porque eu a atendi, então a gente viu que cabia mais areola ali dentro, né? Dependendo de como era colocado esse bebê. Então, o bebê começa a fazer mordisquinhos assim, né? Já começa a sair um pouquinho de leite. Prestem atenção. Então, dentro de 1 minuto, a mulher, né? A pessoa que amamenta vai ter o reflexo de ejeção. Olha lá, tá vendo? Olha como muda a mamada, né? A mamada já abre um pouco mais, então tá entrando volume de leite. Então é muito bonitinho, né? Muito bom. Então, você tá lá, tá tendo um mordisquinho, prolactina produzindo leite, vem a ocitocina e aperta lá o alvéolo. Então, injeta maior volume e o bebê vai mudar a mamada, vai fazer. Às vezes a gente até escuta, às vezes não, então não fica encanado, tá bom? Às vezes escuta, às vezes não. O importante é a gente ter esse reflexo. Quantos? Às vezes a gente vai ter um nessa mama e a gente, quando o bebê volta a dar uma mordiscadinha, a gente pode trocar de mama para ele ter mais um. 2 reflexos por mamada ali, né? Às vezes até 3. Mais fácil no começo, quando a mama é a primeira vez que ela tá dando aquele mamar. Então, por isso que às vezes a gente troca de mama. Então, aquela confusão.
Quanto tempo o bebê mama? Ai, 15 minutos. Ah, Ana, tem que prestar atenção, na verdade, no reflexo de ejeção. Isso é muito legal a gente saber, por mais que a gente seja leigo, não seja profissional de saúde, porque isso a gente vai se empoderando ali do processo, né? Então, saber fazer a sua própria massagem, a sua ordenha de alívio, colocar o bebê naquela pega boa, com bastante pele para dentro, posicionamento do bebê bom, e aí ele vai estar seguro, né? Seguro ali, não vai vai abrir a boca ali, e você vai conseguir também estar bem para ter o seu reflexo de ejeção ali e ver essa mamada acontecendo, esse bebê engolindo o leite, né? Ai, mas aí depois de 40 minutos ele quer de novo? Às vezes sim, porque, né, o estômago ainda está pequeno. Então, amamentar é um processo, é uma escalada, né? E olha isso, né? O mais complexo para mim é a pessoa que vai amamentar, ela vai ensinar uma pessoa que não sabe mamar, mas ela também não sabe amamentar. Então, tá tudo bem se no começo estiver difícil, procure ajuda. Pode ser que doa naquele comecinho, como a doutora Karina falou, mas não fique sentindo dor, porque é normal, é comum, é assim mesmo, né? Não, procure ajuda, tá? Ajuda, banco de leite, ajuda técnica, ajuda de quem vai saber avaliar ali. Porque às vezes você está fazendo a pega, o posicionamento certo, está fazendo a massagem e ainda está doendo. Tem inúmeros problemas que podem acontecer. Freio de língua, do bebê, às vezes você tem uma cirurgia mamária que pode estar interferindo ali no processo. Então procure ajuda, isso é muito importante, né? Essa sou eu aí, com a minha pequenininha de 3 anos e meio, minha terceira filha. Gratidão. Muito obrigada, doutora Andréia, pela oportunidade de estar aqui. Cris, eu que agradeço. Aprendi muito hoje com as suas explicações, os seus exemplos práticos, né? E também os seus vídeos aí preciosos, né? Muito obrigada a você, muito obrigada, Karina, né? Foram ensinamentos super importantes, super relevantes. Agradeço demais. A gente gostaria mesmo que é exatamente isso que a gente gostaria, né? Que as informações desse nível chegassem à população. É o nosso foco esse ano, né? É o nosso foco do educando, né? Do apoiando. E essas informações foram muito, muito relevantes de ambas. Meu eterno agradecimento, né? Hoje nós temos aqui na Secretaria de Saúde várias ações acontecendo nas unidades básicas, nas creches. As creches hoje já contam com o cantinho da amamentação, com a poltrona, a equipe da educação já treinada para receber o aleitamento materno, um espaço para as mães amamentarem. Então, são várias ações que a gente entende que vão se somando, né? E que a gente consiga cada vez mais promover o aleitamento materno no nosso município, não só nessa primeira semana de agosto, não só no mês de agosto, mas que essas informações perdurem e sejam utilizadas em todos os meses, por vários anos. Então, vocês são profissionais assim de ponta, de grande expertise. Agradeço muito e espero que possamos estar juntas em outros eventos. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até mais.